bate uma fumacinha, espera as abelhas ingerirem mel. Daí elas ficam com o abdômen mais cheinho e dificilmente elas conseguem ferroar. É bom aparecer isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Para quem não conhece, esse aqui é o chamado barbeiro, né? É o percevejo predador, que ele chama. Tem ele nessa coloração preta, tem ele na coloração vermelha. E esse percevejo, ele para perto do alvado das colmeias e começa a pegar as abelhas, uma por uma. Ele suga com esse aparelho bucal dele, sugador. Ele suga todo o líquido das abelhas, né, de cada abelha, até que elas ficam extremamente secas. Joga fora, pega outra, a mesma coisa. Esse aqui tem que espremer ele, ó, eliminar. Pequenos predadores que podem, aos poucos, dando prejuízo. Porque já viu aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Não é diferente com esse percevejo. Ele vai pegando uma e uma abelha. E nisso vai dando aí, nesse período agora de escassez de alimento, dá diferença na quantidade de abelhas. Amantes das abelhas, nós estamos aqui na região num período que já está pré-florada. Só que tem a florada que vai entrar agora, que é a florada do primeiro semestre. Ela entra com as forrageiras, ela entra com o mata-pasto e a florada típica da época da quaresma. Eu não sei especificar para vocês os tipos de planta, né, as flores, porém as abelhas não estocam, né, não armazenam uma grande quantidade de mel, porém elas se mantêm e elas crescem, né, porque daí chegando no período de grande florada, no período da florada, os enxames estão todos equilibrados. Aqui na melgueira, por exemplo, os quadros que eu inseri com cera violada praticamente estão do mesmo jeito. Elas só começaram a puxar um pouquinho de néctar aqui, né? Colocaram um pouquinho de néctar na cera, começaram a puxar o favo, mas bem devagar. É o seguinte, esse enxame eu vou fazer com ele agora um manejo que eu gosto muito de fazer nessa época do ano, né? Já estamos aí beirando o final de março e é um período bom aqui para a região de Goiás, porque está chegando a florada primeiro semestre. É um período bom para a gente dividir os enxames, né? Multiplicá-los, visando aumento da quantidade de abelhas, aumento da quantidade de colmeias, porque daí chegando na florada a gente tem aí de uma colmeia forte, que foi uma colmeia que produziu bem na florada passada, a gente pega a genética dela e multiplica. Então vamos lá. Essa caixa está presa, eu ponho um parafuso, prendo ela no cavalete por causa de tamanho da bandeira, né? Aqui na região eles são bem prejudiciais. Nessa época do ano principalmente, eles derrubam caixas e faz uma fuzuê danada, né? Então deixa eu tirar aqui esse araminho, porque eu vou ter que levar essa caixa para outro local. Porque a gente vai trabalhar agora, né, com a multiplicação. A multiplicação ou divisão nada mais é do que fazer de um enxame 2 enxames, né? Tendo então como primeira linha um enxame mãe, esse aqui a gente delimita como enxame mãe, e o enxame filho, né, ou filha, que a gente vai delimitar. A outra caixa vai ser um núcleo, a gente vai delimitar como
caixa filha, né? Que vai ser a caixa que não vai ter rainha, não vai ficar com a rainha, porém as abelhas vão puxar realeiras e produzir uma nova rainha. Bom, então vamos lá. É uma caixa que está com melgueira. Essa melgueira ela poderia ficar aqui no lugar da próxima caixa que vai ficar neste mesmo local. Porém, eu não vou inserir uma caixa padrão. Essa aqui é uma caixa velha padrão Naxtrose, que inclusive, assim que estiver já bem próximo da florada, que elas já estiverem toda reestruturada dessa pós-divisão, eu vou inserir uma caixa nova para elas. Deixa eu só inserir um pouquinho mais de fumaça, porque eu quero descer com essas abelhas que estão aqui na melgueira pro ninho. Porque a melgueira vai continuar na caixa, né? Beleza, vou deixar a melgueira encostada aqui do lado. Vamos tirar a tela excluidora, vamos deixar sem tela excluidora. Eu vou fazer diferente nesse enxame. Como a melgueira está com cera, né, só um pouquinho de favo que elas puxaram na cera, eu vou deixar a caixa sem melgueira, porque vai diminuir a quantidade de abelha nessa caixa, né? A gente vai multiplicar, vai dividir o enxame. Então, como vai diminuir a quantidade de abelhas, a gente tem que deixar sem melgueira, porque vai ter espaço vazio agora para elas, né? Então vai ficar sem tela excluidora e sem melgueira. Olha só, enxame que tem os 10 quadros completos. Primeiro passo para a divisão, 10 quadros completos. Segundo passo, ter cria nascente, em forma de larva, forma de ovo e larva. Então vamos lá. Deixa eu só deixar a caixa aqui um pouquinho do lado, porque daí a gente vai colocar o núcleo aqui agora. Eu vou dividir elas, multiplicar para um núcleo. O normal era eu inserir uma caixa padrão de produção, padrão Naxtrose, do mesmo tamanho dessa. Porque daí a gente retira 5 quadros, transfere para a caixa filha, o restante deixa completado com cera violada. A mesma coisa é na caixa mãe. Porém, como ainda está em época de escassez de alimento, com pouca florada, é interessante vocês dividir e multiplicar os enxames e colocar, delimitar como caixa filha um núcleo, porque o núcleo tem um espaço menor, então as abelhas crescem mais rápido por manter temperatura melhor entre as abelhas, né, dentro da colmeia, dentro do núcleo, elas mantêm essa temperatura com mais facilidade. Então é mais vantajoso você transferir as abelhas na divisão para um núcleo. Todos estão com cera violada, que eu vou inserir na caixa. Os meus núcleos têm 4 quadros, né? Esse núcleo, inclusive, gente, é o núcleo que estava um enxame que eu transferi no AK6, que eu fiz nos vídeos passados aí. Eu deixei ele para fazer divisão, multiplicação. As abelhas são um pouco calmas, são tranquilas. Gosto muito de realizar divisão de enxames que tem esse comportamento, né? E também a época ajuda muito, viu? Porque como é época de escassez, né? Não é época boa de produção de... Se fosse época de produção de mel, estivesse produzindo, vocês iam ver. Vamos nos quadros centrais, porque são os quadros que costumam ter cria, que vai proporcionar um bom nascimento de uma nova rainha. Olhem só. Checando mais de perto, uma abelha com pólen na corbícula. Agora é uma época boa de pólen. Então olha só, gente, tem pouco de mel,
tem cria em forma de pupa, tem muito pólen e tem cria em fase de ovo e cria em fase de larva. Essas crias nesse estado proporciona que as abelhas puxem realeiras de qualidade, né? Ótimas realeiras com tamanho adequado aí para nascimento de uma rainha boa. Então um quadro desse estilo a gente transfere então para o núcleo, que é delimitado a caixa isca, né? Lembrando que vocês têm que verificar se a rainha não está no quadro, viu, gente? Se a rainha por algum acaso estiver no quadro, vocês não transferem para a caixa filha. E se vocês preferirem, vocês podem balançar o quadro aqui em cima da colmeia, né? Para que parte das abelhas caiam na caixa mãe. E aí para a caixa filha vai somente as abelhas, as operárias, né? Enquanto eu estava mostrando o quadro aí com vocês, eu dei uma verificada, vi que a rainha não estava no quadro. Nesse aqui é a mesma coisa, ó, tem muita cria em forma de larva, em forma de ovo e um pouco de cria em forma de pupa. Essas que estão em forma de pupa é interessante porque no ato da transferência dos quadros, né, são abelhas que vão nascer primeiro, são abelhas que quando nascem trabalham muito na organização da colmeia, na limpeza, né, e na produção da realeira. No suprimento da nova princesa, né? Aí, o interessante é só um pouco de abelhas, porque parte das abelhas que estão no campo, elas vão vir e já vão adentrar dentro do núcleo, né? Da caixa filha. Mais 2 quadros, vamos escolher aqui mais 2 do centro da colmeia mãe. Esse aqui está repleto de ovo e de larva. É um quadro ótimo para as abelhas puxarem realeira. Muito bom, gente. Aqui já do outro lado tem um pouquinho de cria em forma de pupa. Essa rainha é uma rainha que já está aí com seu 1 ano e 3 meses, né? Então é uma rainha que até é bom, depois do processo da multiplicação, né, que elas recuperarem bem, eu poder substituir ela, né? O interessante é vocês transferir metade e metade. Como o núcleo é 4 quadros, 2 estão com crias nascentes, larva, em forma de pupa, né? E 2 eu transfiro com uma quantidade maior de alimento, né? Então esse último eu vou transferir esse aqui que está com uma quantidade maior de alimento. Olha só, tem uma quantidade maior de mel, né? Tem néctar fresquinho que elas estão coletando aí por esses dias. Então vamos inserir isso aqui na lateral do núcleo, né, da caixa filha. E aí fechou. Divisão concluída com sucesso. É rápido, né? É um processo que não demora não. Agora é o seguinte, mais uma fumacinha, porque agora elas começaram a ficar mais agressivas. O espaço que ficou vago na colmeia mãe, na colmeia A matriz, nós vamos colocar cera alveolada. Só que tem um detalhe, como eu retirei os quadros centrais, rainha não tem o costume de andar em cera alveolada. Ela primeiro espera as abelhas construírem o favo, para depois a rainha andar nesses favos. Se vocês dividem o enxame, ou até mesmo realizam a troca de favos velhos,
e vocês retiram os quadros com favo no centro da colmeia e coloca a cera alveolada nas laterais que ficaram favos, você automaticamente divide o enxame dentro da colmeia também. Isso é muito legal. É interessante você deixar todo o espaço que tem favo para a rainha transitar entre esses favos de um lado da caixa. O outro você insere cera alveolada. Então aqui eu posso fazer o que? Eu posso juntar esses quadros que sobraram os favos, né? Aqui sobrou 6 favos, né? 6 quadros com favos. Então o que eu faço? Eu coloco todos eles juntos, né? Vamos pegar esses dois aqui que tá separado, tá na lateral. Vamos puxar eles para cá, colocar junto com os outros 4, né? Pega o da lateral também aqui, ó, deixa aqui junto. E aí agora o espaço da lateral que sobrou dessa caixa mãe, a gente coloca cera alveolada. Porque aí o enxame vai ficar trabalhando nessa outra parte aqui da caixa, né? Onde que tem fava, a rainha vai transitar e vai realizar a postura normalmente. E nisso elas vão crescendo a lateral que ficou vaga, que foi essa lateral que a gente retirou os quadros e transferiu para a caixa filha, né? Fechou. Caixa matriz. A caixa matriz geralmente fica com a quantidade maior de abelhas, é normal, né? É por isso que é interessante vocês dividirem o enxame e colocarem como colmeia filha um núcleo, né? Porque o núcleo tem um espaço menor. Vamos lá, vamos fechar então a caixa de produção. E essa caixa de produção, gente, vamos levar ela para outro canto. Lembrando que qual é a distância que eu levo, Guilherme? Acima de 20 metros já está legal. 30 metros é o ideal. Para onde que eu vou levar elas aqui? Dá mais ou menos... dá 20 metros mais ou menos. Mais um pouquinho. Mas já tem algumas árvores aqui na frente, como barreira. Então aí já é interessante, né? Porque aí elas confundem essas abelhas aqui encontrarem essa colmeia, né? As abelhas encontrarem o cheiro da rainha que ficou na colmeia mãe, né? Vocês têm que afastar vocês têm que afastar o mais, então vocês têm que afastar a colmeia mãe o mais longe possível, e essas abelhas que ficaram aqui não encontrem um enxame mãe, não encontrem a rainha antiga, e aí elas produzem a sua nova rainha. Vamos levar para lá? Essa caixa amarela, gente, está sem abelha. E vou colocar elas aqui por cima. Por quê? Como eu mencionei para vocês, é uma caixa velha e eu quero substituir essa caixa. Então eu vou transferir essas abelhas para essa caixa nova, mas não agora, que eu acabei de fazer a multiplicação delas. Eu vou transferir elas daqui mais ou menos uns 15 dias. Aí eu retiro os quadros, só os quadros, e transfiro para a caixa de baixo e retiro essa caixa velha e levo ela embora. Beleza. Já estão afastadas. Essas abelhas aqui agora vão trabalhar em foco, vindo para esse local. As novas abelhas que vão saindo daqui, que já estão aprendendo a realizar os voos e a conhecer o campo, elas vão conhecer o campo, vão coletar alimento e já vão vir para cá. As campeiras que já conhecem a região, elas vão ir lá para onde está a caixa filha, elas não vão vir para cá. Aí lá elas vão produzir uma nova rainha. Beleza, gente, olha só, já tem uma quantidade boa aqui de abelhas. São campeiras que estão chegando, já estão adentrando dentro do núcleo. Agora a gente vai fechar e daqui, vamos estipular uma semana, né?
a gente abre, faz revisão, vamos estipular 10 dias, que a rainha leva para seu nascimento em torno de 14, né? Daqui 10 dias a gente abre esse núcleo, faz a revisão e vê quantas realeiras que tem. A gente elimina as realeiras que forem menores, se tiver produzido muitas, e deixa as maiores. A gente faz o outro manejo aí que eu volto para fazer com vocês. Vamos colocar cobertura e está pronto, gente. Multiplicação e divisão realizada com sucesso. Agora elas ficaram um pouco mais agressivas. Muito obrigado a você que está do outro lado da telinha assistindo esse vídeo, mais um vídeo de multiplicação de enxames. Lembrando que esse vídeo está um pouco mais completo dos que eu já realizei no canal. E o enfoque para vocês, gente, é o seguinte: cada região muda muito a questão da florada. Procurem fazer divisão ou multiplicação num período que antecede a florada da sua região. Quanto tempo? No mínimo uns 60 dias. Porque dá tempo das abelhas produzirem uma nova rainha, se recuperarem, crescerem. Assim que elas já tiverem um desenvolvimento bom, essa que ficou na caixa filha, já tiver com um espaço já preenchido com abelhas, a gente transfere para a caixa de produção, deixa elas completarem tudo e aí a gente coloca a melgueira. Tá ok? Então realizem esse processo aí no mínimo 60 dias, quanto mais tempo melhor, né, antes da florada. E se precisar alimentar, vocês alimentam. Aqui não está precisando, está entrando néctar já para suprimento e para os enxames se manterem, né? Não está entrando muito néctar, mas o que está entrando de néctar e pólen já está dando para elas se manterem. Tá ok, gente? Demais outras dúvidas vocês deixam aí nos comentários, que eu esclareço no próximo vídeo que a gente fizer aí. Muito obrigado pelo acompanhamento sempre de todos vocês. As redes sociais são todas na descrição. E os produtos do Criando Abelhas também. Até mais, gente. Se inscreva no canal se você é visitante. Não deixa de curtir os vídeos aí se vocês gostarem. E muito obrigado sempre pelo acompanhamento de vocês. Valeu, gente. Até mais.